E no segundo episódio de What If a gente descobre o que aconteceria se o T'Challa, o nosso eterno Pantera Negra, se tornasse o Senhor das Estrelas. E olha, eu te garanto que as mudanças foram enormes, até maiores do que no primeiro episódio quando a gente teve a Capitã Carter. Eu vou te contar tudo daqui a pouco nesse vídeo. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, você que está aí, gostou do primeiro episódio de What If? Então o segundo episódio é ainda mais bombástico. Eu não estou aqui nem falando da parte emocionante de ouvir pela última vez um conteúdo inédito do ator Chadwick Boseman, que morreu no ano passado, certo? E nos deixou aí sem não poder mais acompanhar o seu trabalho maravilhoso como o T'Challa, né? O Pantera Negra. E aqui ele conseguiu gravar as falas do seu personagem para essa série justamente nesse segundo episódio antes do seu falecimento, o que ajuda a valorizar ainda mais esse episódio, que é ainda mais bombástico do que o primeiro. Sim, a gente teve uma suspeita que as pessoas estavam levantando aí de que a gente teria um Thanos do bem, e esse cara ele vira do bem. Parece surreal, parece inimaginável, né, encontrar um Thanos que não quer destruir genocidamente, né, toda a galáxia, dividindo a população pela metade, e isso acontece graças ao próprio T'Challa, ao próprio Senhor das Estrelas. Mas vamos com calma, vamos por ordem aqui. Eu precisava falar do Thanos no começo desse vídeo porque realmente é assim insuperável ver esse cara trabalhando junto com o T'Challa, junto com o Yondu e toda a equipe dos Saqueadores. A gente tem também uma personagem nebulosa completamente diferente aqui nesse episódio. Mas antes de tintim por tintim nos acontecimentos do episódio, você precisa agora se inscrever no canal se você for novo aqui, porque a gente está acompanhando desde semana passada os episódios de What If, trazendo teorias, toda a cobertura aqui nesse canal, sem falar em tudo que a gente já não trouxe, né, desde o começo do ano, de What If, Falcão e o Soldado Invernal, Loki. Também cobrimos aqui o filme da Viúva Negra. Vamos cobrir daqui a algumas semanas o filme do Shang-Chi, que está recebendo vários elogios de quem já assistiu, e a gente vai seguir aqui com os Eternos, Homem-Aranha 3, que a gente fala praticamente toda semana aqui, com várias especulações. Então vem comigo fazer parte desse canal aqui que fala tudo sobre o universo cinematográfico da Marvel. Vamos lá, o episódio começa, diferentemente do anterior, não mostrando o que mudou essa linha do tempo, mas já mostra justamente aquela famosa cena, né, do Senhor das Estrelas chegando para fazer aquele saqueamento clássico, né? Mas aqui a gente tem uma grande mudança. Quando o Korath vai atrás dele, ele não fala que não conhece o Senhor das Estrelas. Aqui nessa história, o Senhor das Estrelas é muito conhecido, exatamente, é surpreendente, é uma variação na história que vale muito, enriquece muito, principalmente para quem está com os acontecimentos de Guardiões da Galáxia fresquinho na sua cabeça. Aqui, a equipe dos Saqueadores sofre algumas alterações e a equipe dos Guardiões da Galáxia não vai ser formada. Exatamente. Então, por exemplo, se da equipe dos Guardiões da Galáxia a gente consegue ver a Nebulosa, como eu já te disse, e ela vai aparecer logo em seguida no episódio, a gente vê rapidamente o Drax, mas vai ser só aquela cena mesmo que já tinha nos trailers, ele tirando uma foto com o Senhor das Estrelas, com o T'Challa, porque como eu já disse, ele é conhecido, ele é muito respeitado aí nesse mundo da galáxia, certo? E só, a gente não tem Groot, a gente não tem Rocket, a gente não tem Gamora. E a parte da Gamora, eu até quero falar com vocês com um pouco mais cuidado e levantando possibilidades até num outro vídeo. Por quê? Aqui, o Thanos, ele foi convencido pelo Senhor das Estrelas, pelo T'Challa, a não seguir com o seu plano genocida de destruir a galáxia, recrutando, né, reconquistando as joias do infinito
para depois dar o estalo, toda aquela história que a gente conhece na linha do tempo sagrado do UCM. E se ele não deu continuidade ao seu plano, a gente tem duas possibilidades. Ou ele não chegou ainda a invadir o planeta da Gamora, e portanto a Gamora está lá com a família dela, normal, e então ela não é filha do Thanos aqui nesse universo, ou ela está assumindo o manto do pai. E talvez esse vire um problema dos últimos episódios, quando tudo isso deve se misturar numa única história. E a gente tem imagens de trailers e de coisas que vazaram da Gamora Thanos, com a armadura do Thanos e com a arma do Thanos. Eis então que a Nebulosa finalmente aparece, né? Ela tem ali problemas com o seu pai, né? Ela não gostava muito realmente dessa ideia dele conquistar o mundo e dividir a população do planeta pela metade, mas ela fica mais satisfeita agora que o T'Challa conseguiu fazer ele mudar de ideia, certo? Só que ela apresenta um plano para fazer ali, para roubar, né, para conquistar algo muito importante que o colecionador tem acesso ali na sua vasta coleção, que mais para frente a gente começa a ter várias referências ali de Mjolnir, de escudo do Capitão América, até o próprio chapéu da Hela de Thor Ragnarok, enfim, que são referências muito interessantes, né? Tem o Howard o Pato que aparece também, tem o próprio cachorro espacial que depois o próprio Yondo vai pegar, vai salvar ali do meio daquela coleção toda, certo? E eles resolvem ir. E cara, é hilário ver o Thanos fazendo parte dessa equipe dos saqueadores, cara. É surreal um negócio desse. Eu tô até agora, assim, inconformado com isso. Inconformado num sentido bom, porque é completamente inesperado. E tem gente que fala que os trailers entregam tudo. Por mais que haviam pessoas que desconfiavam que a gente teria um Thanos do bem, ninguém tinha imagem, ninguém tinha nada que comprovasse isso. E aí não era um rumor que estava com muito destaque. Então valoriza ainda mais quando você vê aquele grandalhão que você pensa em tudo que ele fez na linha do tempo sagrada daquele jeito, cara. Pra mim, junto com a questão toda do Chadwick Boseman, é o ponto alto, principal desse episódio e se pá até da série inteira. É lógico que temos aí outros 8 episódios vindo por aí ainda, aliás, outros 7 episódios vindo por aí ainda. Porém, a gente tem aqui também uma outra questão, né? Em um certo momento ali, o T'Challa, ele tá conversando com a Nebulosa e ela pergunta se ele nunca quis voltar para casa, né? Para Wakanda, que foi mostrado justamente aquela imagem que a gente já tinha nos trailers, né? Do Yondo indo até o Wakanda e pegando o T'Challa, certo? E não o Peter Quill. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. O T'Challa, desde criança, e aparece o pai dele, né? Queria ser um explorador, queria explorar o mundo. E aí ele tá ali vagando por Wakanda quando ele lança um objeto para fora, né? Da proteção de Wakanda. E ele sai pro lado de fora. Por isso que a nave do Yondo consegue pegar ele, porque se ele estivesse dentro de Wakanda, eles não conseguiriam, né? Porque tem toda a proteção para Wakanda não ser vista, certo? Só que aí vem até outra diferença, né? Não foi o Yondo que foi buscar o filho do Eagle, né? Foram os seus ajudantes ali, que fazem parte dos saqueadores. E aí quando ele vê, ele fala, mas esse não é o Peter Quill. Só que o T'Challa, ele se mostra tão interessado em tudo aquilo, aquelas pessoas diferentes que não são humanas, e eles ficam com o T'Challa, certo? E aí o T'Challa fala, olha, fala com a Nebulosa, né? Então, quando eu era um pouco mais jovem, né, a gente tentou voltar para Wakanda e Wakanda tinha sido destruída. Mais pra frente a gente descobre que foi uma mentira do Yondo, justamente para não perder aquele que ele já considerava um filho e que toda essa relação que ele tem com o próprio Peter Quill, em toda a história dos Guardiões da Galáxia, volume 2 principalmente, acaba ali continuando
nessa história aqui, nessa linha do tempo alternativa. E aí o T'Challa, enquanto ele está na missão ali procurando aquilo que eles querem, ele encontra justamente uma nave de Wakanda no meio das coisas colecionáveis do colecionador. E ele encontra então essa nave e ele encontra justamente um recado do seu pai, o que faz ele ter muita vontade de voltar para casa. E no final do episódio, quando eles conseguem já escapar ali do colecionador, toda a história, tintim por tintim, que eu acho que não tem necessidade de eu contar aqui, mas eles conseguem recuperar o que eles queriam, certo? E aí ele e o Yondo têm uma conversa e o Yondo pergunta para ele, para onde você quer ir? E ele fala que quer ir para casa. E aí eles chegam lá em Wakanda, são recebidos, também outra imagem top do Thanos chegando lá em Wakanda, muito diferente essa chegada do Thanos em Wakanda, hein? Fala a verdade. E até ali uma das Dora Milaje falando para eles, mas esse seu plano era meio genocida, né? Ele não, porque não era selecionado, era metade chutado, né? Tipo, metade salva, metade não salva, e eu não tô escolhendo quem eu quero salvar e quem não. É como se mudasse alguma coisa, né? Isso tudo valoriza demais essa história. E ele termina o episódio sendo lambido pelo cachorro que foi lá, espacial, né? Resgatado. Ou seja, cara, só valoriza demais essa transformação do Thanos aqui dentro dessa história. E eu não vou cansar de ficar repetindo aqui dessa mudança do Thanos. No final de tudo, certo? Nós temos o tão famoso Peter Quill numa lanchonete, trabalhando numa lanchonete ali, mais velho, né? Mais ou menos com a idade que a gente acompanha ele nos filmes dos Guardiões da Galáxia, e ele recebe a visita do seu pai, o Eagle. O Eagle fala para ele, né, que gostaria, se ele não gostaria de conversar com o pai dele. E aí acaba o episódio. Vale destacar que, obviamente, nesse universo, o Eagle já está praticamente destruindo tudo, né? E é justamente esse universo aqui total dessa história. Ou seja, não é a mesma linha do tempo realmente da Capitã Carter, como a gente já desconfiava, certo? É uma variação da linha do tempo do UCM, a linha do tempo sagrada, já que não foi o Peter Quill resgatado, foi o T'Challa, certo? Só que o T'Challa não é filho do Eagle, o Eagle encontra o seu filho só muito tempo depois, e ele tá conseguindo o seu plano de destruir a galáxia inteira. E aí até já fica uma pergunta para você me deixar a sua teoria aqui, de que forma que justamente a Capitã Carter e esse T'Challa, Senhor das Estrelas, vão se encontrar, porque é praticamente certo que isso vai acontecer no final. Se eu suspeitava que a gente pudesse ter um Nick Fury recrutando essa equipe episódio por episódio, aqui a gente não tem Nick Fury, porém a gente já sabe que ele vai aparecer no próximo episódio, que é o Loki invadindo a Terra com o exército de Asgard. Promete ser um episódio muito interessante e você tem que estar inscrito aqui no canal para não perder toda essa análise e, claro, tudo que a gente vai falar de hoje até a próxima quarta-feira sobre essa série e sobre outros conteúdos aqui também da cultura pop nesse canal. Então você se inscreve aqui no canal e ajuda a gente a continuar crescendo, e eu te ajudo a ter muito conteúdo sobre o universo cinematográfico da Marvel, Disney e DC, que são os 3 pilares aqui deste canal que você está acompanhando agora. Aqui do lado eu deixo a minha análise justamente do primeiro episódio e também a teoria do primeiro episódio, falando justamente do Nick Fury recrutando uma equipe que podem ser os Guardiões do Multiverso. Quando a gente tiver outros vídeos falando desse segundo episódio, eu vou deixar eles aqui também. Então a gente se vê por aqui. Um grande abraço a todos e tchau!